Nesse vídeo aqui a gente vai ver 3 fundos imobiliários de excelente qualidade que são praticamente anticrise. E o melhor de tudo, vencem a renda fixa nos últimos 10 anos. Então, bora lá pro vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal. Bom, dessa vez vamos trocar uma ideia sobre 3 fundos imobiliários de excelente qualidade que pode ser considerado por qualquer pessoa adicionar em sua carteira. Desde o investidor iniciante, que está ainda um pouco sem rumo, que não sabe quais ativos colocar, como o investidor mais avançado, que gostaria de fazer uma troca aí por ativos que já possui na sua carteira e não está trazendo grandes felicidades. Esses ativos aqui eu passei por uma série de filtros que eu uso quando vou comprar um ativo para adicionar na minha carteira, né? E eles incluem vencer do CDI nos últimos 10 anos, ter um grande histórico, ter uma segurança. Então, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo e vamos começar logo de cara com a HGBS 11, pessoal. Fundo imobiliário de shopping center de extrema qualidade, sendo negociado a 0,90. Então, logo de cara a gente já consegue ver 10% de desconto nesse ativo, que vence o CDI, aí, o 100% do CDI, nos últimos 10 anos e meio, né? Eu usei como período 1/1 de 2015 até 1/5 de 2025. Então aí 10 anos e 5 meses e o HGBS 11 vence o CDI. O que a gente já sabe que não é algo muito fácil, né? Visto que o CDI no Brasil sempre tende a andar numa casa muito elevada e particularmente aí nos últimos 3, 4 anos estão andando acima da casa aí de 10, 11% sempre. E mesmo assim esse ativo bate. E aqui eu já quero deixar um ponto muito importante para a gente refletir. Qual seria o sentido de investir em ativos de renda variável? Porque sim, tem risco em investir na renda variável se não vencer da renda fixa. Não faz sentido nenhum, né? Eu quase não vejo ninguém falar sobre isso no YouTube. O pessoal só sai mostrando ativos, top 3 isso, top 3 aquilo, mas ninguém mostra se o ativo vence ou não a renda fixa. O que é algo extremamente errado de se fazer, porque você vai lá, investe em algo que sim tem risco, renda variável tem risco, se expõe ao risco e deixa de ganhar dinheiro, sendo que na renda fixa poderia estar ganhando mais com total segurança. Então isso é algo que eu acho muito errado e eu estou passando aqui nesse filtro mostrar para vocês que o HGBS 11 sim, nos últimos 10 anos e 5 meses vence do 100% do CDI. Outra coisa já, pegando esse gancho, a gente está falando de um ativo que está há muito tempo na Bolsa de Valores, que está listado aí mais de 10 anos. Isso mostra para a gente que ele consegue passar por crises. Bem na época aqui que eu comecei o gráfico, ó, que eu comecei a fazer essa comparação, vocês podem ver que ele teve uma grande queda, que foi naquela época ali, que o Brasil estava numa grande crise, impeachment da Dilma, aquele quebra-quebra, todo aquele rolo. Essa foi a primeira crise que ele encarou. E logo em seguida, aqui ó, em 2020, Covid estourou, começo de 2020, a crise do Covid fechou tudo. A grande maioria do shopping center fechou. Isso aqui é um fundo imobiliário de shopping, então ele foi muito afetado, mas mesmo assim continuou ganhando do CDI nesta época. E eu prezo muito por ativos que têm um grande histórico na Bolsa de Valores, que tem uma grande longevidade. Por quê? Já se provaram diante crises. Eu vejo muita gente falar também sobre ativos de excelente qualidade aí, que estão listados há 3, 4 anos, que não encararam uma crise. Eles podem ter uma carteira muito boa, a gente pode analisar essa carteira e ver que os ativos são de excelente qualidade, pode estar pagando bons dividendos, mas a gente não sabe como ele vai se portar diante de uma crise. Então, por isso que eu prefiro os dinossauros aí dos fundos imobiliários, né? Os antigão, o feijão com arroz, porque eles já se provaram diante de crises e, além disso, como a gente já viu, esse aqui ganha do CDI. Agora vamos lá para o relatório gerencial dele, que a gente vai analisar outros pontos. Como a gente já viu que ele tem uma rentabilidade boa, a gente vai focar na parte de segurança no relatório gerencial. E segurança traz 2 quesitos para a gente olhar: alavancagem e diversificação. A alavancagem é basicamente o que o fundo é endividado, e aqui a gente pode ver que é 11,5% com relação ao PL. É uma porcentagem bem tranquila. Muitos especialistas aí falam que a alavancagem é tranquila até 30%. Ele está bem longe de 30%, então com relação a isso, não se preocupe, que ele é bem controlado. Outra coisa que a gente vai dar uma olhadinha também é a diversificação. Isso aqui é extremamente importante, que todos nós temos que analisar, principalmente em fundos de tijolo. A gente pode ver aqui que o portfólio dele é composto por 18 ativos. Isso aqui é outra coisa que traz uma tranquilidade para a gente. Porque se der problema em um shopping center, não vai ser grande porcentagem da carteira dele que vai ser afetada. Imagine se você investisse em um fundo imobiliário de shopping que tivesse apenas 2 e um fosse afetado, tivesse que ser interditado por algum motivo.
50% da carteira ser afetada. Isso ia gerar um grande impacto na cotação, nos dividendos, em tudo. E aqui a gente tem 18 shopping centers. O principal, né, com uma porcentagem maior na carteira, Jardim Sul com 18%, Penha 12%, West Plaza 7%, daí que tem vários com 7%, São Bernardo com 6%, enfim, é uma carteira bem diversificada. Então o que a gente consegue trazer de dados desse fundo imobiliário, o HGBS 11? Antigão, está há bastante tempo, vence do CDI, alavancagem controlada e bem diversificado. Na minha opinião, de um investidor amador, ele é uma ótima opção. E está descontado ainda. Lembrando que nada disso é uma recomendação de compra ou venda, não poderia fazer isso, tá? Mas eu posso mostrar os caminhos, os filtros que eu uso para adicionar os ativos na minha carteira. E você pode fazer o mesmo, estudar ele e considerar, ver se ele cabe na sua estratégia, né? Então, partindo para o próximo, já vou mostrar aqui para vocês a comparação HGLG11. Também, o mesmo período, 1/1 de 2015 até 1/5 de 2025, vence novamente com tranquilidade o 100% do CDI, quase o dobro do 100% do CDI nos últimos 10 anos e 5 meses. O que, novamente, não é algo fácil, né? Então vamos lá para o relatório. Antes, vamos dar uma olhada também no PVP. Mais um descontinho, um pouquinho menor que o outro, né? O outro era 10%, aí que a gente já está falando na casa de 3% de desconto. Mas mesmo assim, ainda no ativo de extrema qualidade, está descontado. No seu relatório aqui, logo de cara aqui na capa, tem as informações que a gente mais precisa analisar. Alavancagem e vacância. No outro, a gente teve que vasculhar um pouquinho no relatório, nesse aqui está logo na capa. Alavancagem 11,6, praticamente igual ao outro, né, que o HGBS 11 era 11,5, esse aqui é 11,6. Uma vacância física de 6,6, financeira de 6,7. Novamente, fundos imobiliários controlados, alavancagem controlada, vacância controlada. Vacância, para quem não sabe, é aquele imóvel vazio. Ele tem um imóvel, mas está vazio. Então ele só está lá gerando custo. Porque para manter aquele imóvel não é assim, não é só deixar ele lá parado e é zero custo. Quando ele está lá parado, sem ninguém habitando, gerando dinheiro, pagando aluguel, está dando custo. Vacância bem controlada e alavancagem também. Outras coisas aqui, a gente pode dar uma olhadinha, mas rentabilidade nem se fala, rentabilidade absurda, como a gente viu aqui também no gráfico, ó, dando um pau na renda fixa. Diversificação, pessoal. Vamos descer aqui um pouquinho para olhar a diversificação dele. A gente pode ver que também são vários galpões. E isso, aqui ó, a gente pode ver que são vários galpões, a diversificação dele. Novamente, o top 1, 9% patrimônio líquido. Top 2, 8,67%. Top 3, 7,67%. De novo, a mesma situação do outro. Ativo diversificado, alavancagem controlada, ganha na rentabilidade da renda fixa. Então eu não consigo ver como uma má opção de compra. Mas daí pode vir muitas pessoas e falar, mas tem aquele fundo imobiliário novo ali, tal, não sei o que, LG, tá listado há 2 anos, paga um absurdo por mês, é diversificado e tal. Beleza, a gente não sabe como ele vai agir em crise. Eu gosto de bater muito martelo nesse ponto. Para mim, o fundo imobiliário que se prova ao longo dos anos, principalmente na parte de crises, é um bom ativo. E por último, também aqui, ó, vamos lá, MXRF11, mais um dinossauro aí dos fundos imobiliários. Mesma situação, ó, 1/1 de 2015 até 1/5 de 2025. Vence também quase o dobro do CDI neste período. Então, ponto positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no PVP dele. Aqui um pouco diferente dos outros que estavam sendo negociados com desconto. Esse aqui está no preço justo. E eu quero falar com vocês, eu quero abordar um pouquinho esse tema aqui do preço sobre valor patrimonial. Muita gente olha apenas se o ativo está descontado ou não e, está descontado é uma boa opção. Se está justo ou um pouquinho acima não é uma boa opção. Não é bem assim que funciona, tá? Você prefere comprar um ativo bom, um ativo consolidado, um ativo sólido no preço justo ou uma porcaria descontada? Porque muitas vezes dentro daquele desconto não é simplesmente a marcação a mercado. Dentro daquele desconto ele tem problemas embutidos e a gente tem que saber analisar isso. Então eu prefiro comprar ativos aí que está um pouquinho só descontado ou que está no preço justo do que ativos que tá com baita desconto de 40%, sei lá, tá um PVP de 0,60, mas porque tem um problemão embutido. Isso é outra coisa que vocês têm que ficar muito atento. Não vão nesse papinho de, tá descontado, é uma boa opção. Não é bem assim que funciona.
O MXRF11 aqui está no preço justo dele, 1.0, né? Já teve descontado há pouco tempo atrás, que ele deu uma subida recentemente. Já teve aí a 0.96 há 3 semanas atrás. Mas mesmo assim ainda eu consideraria um dos melhores fundos imobiliários de papel, na minha opinião. Vamos para o relatório gerencial dele. E aqui, pessoal, a coisa mais importante que a gente tem que analisar no relatório dele é também a diversificação das suas dívidas. Dos outros, a gente estava falando de coisa física, shopping center e galpão logístico. Aqui ele é um fundo imobiliário de papel, então a gente está falando de dívidas, ele investe em dívidas. E vocês sabem o que aconteceu com os fundos de dívida aí que eram muito concentrados, né? E que também tinham dívidas de alto risco, como HCTR, DEVA e aqueles que eu sempre trago como exemplo aqui. O MXRF11, vocês podem ver que o devedor top 1, ele tem 3,36% do patrimônio líquido. O top 2, 3,25%. Top 3, 3,08%. Então o que isso mostra pra gente? Que é diversificado. Se o top 1 tem apenas 3% do patrimônio líquido e der problema logo no top 1 devedor, o dano não vai ser grande na nossa carteira, tanto no dividendo que ele paga pra gente, quanto na variação patrimonial negativa, né? Porque desaba, cai um pouquinho quando acontece algum problema, tanto nos galpões, nos shoppings ou nas dívidas, né? Mas a diversificação, novamente, é o ponto mais importante. E aqui a gente consegue ver que ele é bem diversificado. Olha a quantia de devedores que tem. Tem fácil aqui mais de 80 devedores. Isso aqui, num fundo de papel, é a coisa mais importante, junto com a alavancagem, novamente. Que a alavancagem do MXRF11 é quase irrelevante, é bem tranquilinha. Então foi isso esse vídeo. A gente analisou 3 fundos imobiliários de excelente qualidade, que são praticamente anticrise, que já se provaram ao longo dos anos. Tanto faz se é para um investidor iniciante ou talvez para um investidor mais experiente que quer remanejar sua carteira. Esses ativos aqui devem ser considerados. Obviamente você vai estudar, você vai se aprofundar mais e ver se ele realmente cabe na sua carteira, se você não vai se concentrar muito em um determinado setor, enfim, tá? Se você ficou até aqui, dá seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente aí, canal pequeno. Tô tentando trazer um conteúdo de extremo valor para vocês. É aquele tipo de conteúdo que eu gostaria de ver quando comecei a investir, né, há 3 anos atrás. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!